que os nossos olhos nos mostram, nós vamos falar do que Jesus falou a respeito dos nossos olhos. Mateus 6, 22 diz assim: a candeia do corpo, tá pegando aqui? Aqui onde eu estou, pega. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a candeia, né? Aonde se produz luz? De onde vem a luz? Então, a luz vem dos nossos olhos. De sorte que se os nossos olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Próximo. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há, a luz é o quê? Os nossos olhos. Se, portanto, a luz que em ti há, que são os nossos olhos, são trevas, quão grandes serão tais trevas? Agora coloca lá no livro de Mateus 18, 9. Se você tiver um marcador, marca, vai para o outro texto. 18, 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Quem está falando isso aqui é Jesus, amém? Para longe de ti, melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo. Jesus estava falando de quê? Dos nossos olhos. E aqui ele chega a ser até bem agressivo quando ele diz: olha, se o teu olho te escandalizar, arranca e lança fora. Porque se uma vez a sua visão estiver escandalizada, Jesus está falando de uma visão espiritual. Se uma vez ela estiver escandalizada, é melhor que você arranque do que você perca a sua salvação. De tão sério que é a forma como vemos as coisas. Abre outro texto, lá em Marcos 8,15. E ordenou-lhes, dizendo: olhai. O que ele falou? Olhai. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. 17 de Marcos. Isso mesmo aí, 17. Troca o 18. Olha o que Jesus diz: tendo olhos, não vedes. Olha como é que Jesus está falando tanto sobre os nossos olhos. Tendo olhos, não vedes. Vocês têm olhos e não conseguem ver? E tendo ouvidos, não ouvis? Agora coloque em Efésios 6 e deixa lá. Efésios 6 a partir do 10. Então olha para mim. Acha aí, pode achar, Efésios 6. Aí você vai deixar lá e a gente vai falar disso aqui. Pronto? Olha só. Então, Jesus está falando várias vezes sobre os nossos olhos. Jesus fala que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. Jesus fala que se os nossos olhos nos escandalizarem, é melhor que a gente arranque. E Jesus fala que é possível que a gente tenha olhos, mas não veja. E o que é o olhar? O nosso olhar. Você conhece o olhar do seu filho quando tem alguma coisa que não está boa com ele. Quem é casado conhece o olhar da esposa quando ela está brava, que ela está com raiva. Né, Fábio? Só de olhar já sabe. Sabe ou não sabe, Franciel? Já conhece. E o olhar do marido, quando está bravo com a gente também, a gente já conhece. Tem uma maneira de se comunicar pelo... Então, quando a gente vê que os olhos do nosso filho estão diferentes, a gente quer saber o que está
por trás daquele olhar diferente. E é incrível como que o olhar comunica o que está dentro de nós. Assim como a gente percebe um olhar mais bravo, que a pessoa está com o espírito agitado, aquilo passa pelos. Se a pessoa está triste, aquilo passa pelos. Jesus está falando que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Aquilo que mantém o nosso corpo aceso espiritualmente. Então, olha o cuidado que temos que ter com os nossos olhos, porque se os nossos olhos mantêm o nosso corpo aceso, os nossos olhos também podem apagar a lâmpada de Deus na nossa vida. E quando alguém começa a ter problema de visão e ela precisa usar óculos, aqui está nítido. Mas a visão dela está embaçada. Está tudo nítido. O outro que não tem problema de visão está vendo nítido. Mas o que tem problema está vendo embaçado. Quem não tem problema de visão está vendo uma coisa. Quem tem problema está vendo 2 ou 3. Dependendo do grau de doença das vistas, aquela pessoa pode estar enxergando até 3. Num lugar que tem só, e espiritualmente a mesma coisa. Se a nossa visão espiritual, se os nossos olhos não forem bons, o que a gente vê passa a não ser real. Porque a gente começa a enxergar por uma ótica doente. Quem está entendendo? A gente começa a enxergar por uma ótica doente. Então, uma pessoa que está tendo um olhar de fé para uma situação, ela vai ter uma visão. Mas a que está tendo um olhar de fracasso, ela vai ter outra. Uma pessoa, ela pode estar tendo um olhar de julgamento com o seu próximo. Ela pode estar tendo um olhar de desprezo com o seu próximo. Ela pode estar tendo um olhar ruim para com o seu próximo. Sem que aquela pessoa esteja na condição em que ela julga, porque a visão dela está doente. Se a nossa visão espiritual adoecer, tudo que a gente vê vai ser distorcido. Se a nossa visão espiritual estiver em trevas, como diz a Bíblia, se os nossos olhos estiverem ruins, então o nosso corpo todo vai estar em trevas. Porque pelo seu olho entra a luz. Por que a gente enxerga? Por que a gente caminha? Porque os nossos olhos fazem a gente ver a claridade. Faz a gente caminhar sem tropeçar. Só que se você começa a ter um problema de vista e não usa óculos, você vai começar a tropeçar. Nós vamos começar a ver coisas onde não. A ver coisas onde não. Participa do culto. A ver coisas onde não. E quem usa óculos sabe bem disso. Porque se tirar, a visão fica diferente. Mas o problema não é a visão física que Jesus está se referindo. Ele está se referindo à visão espiritual. O nosso olhar para as pessoas, para a situação que estamos vivendo, determina como estamos por dentro. A maneira com que olhamos para a situação que estamos vivendo, a maneira com que olhamos para o outro revela o que está dentro da gente. Então, se o nosso olhar for mau, for ruim, aquilo está provando que por dentro a gente não está bem. Se temos olhar de julgamento, nós não estamos. Se ao invés de olhar com misericórdia, a gente olha com julgamento, não estamos. Se ao invés de ter um olhar de amor para com a pessoa, para com as pessoas, para com a situação que estamos vivendo, o nosso olhar é um olhar de derrota, o nosso olhar é um olhar pessimista, a luz que está dentro da gente, ela está transformando em quê? E eu acho muito interessante
interessante quando Jesus disse para os fariseus: por acaso vocês têm olhos e não veem? Porque eles conheciam a lei, mas viviam como cegos, como quem não enxergava nada. E por que a gente está falando dos olhos hoje? Porque semana passada nós falamos de encher a lâmpada. Para a lâmpada estar cheia, o canal por onde a luz entra tem que estar limpo, tem que estar purificado. O nosso olhar tem que ser o olhar de Jesus. O cristão, aquela pessoa que está firme com Deus, ela dá o benefício da dúvida para outra pessoa. Ela não olha para quem está perto dela com o olhar da decepção lá de trás. Ela não olha para quem está junto com ela hoje com o olhar para o traidor que traiu ela lá atrás. Porque ela tem ter bons olhos é você dar o benefício da dúvida. Ter bons olhos é você olhar o melhor da situação que você está vivendo, porque toda situação que vivemos tem um lado bom e tem um lado ruim. Quando os nossos olhos são bons, nós vamos focar naquilo que de bom tem aquela situação. Os nossos olhos, eles podem ver coisas que não estão acontecendo. E por que isso acontece? Porque quando você olha, não é o seu olho que vê, é o seu cérebro que vê. Quem está entendendo? Então, a informação entra na sua cabeça e dependendo de como está lá, é que você vai ver quem está por fora. É por isso que às vezes o problema não é o outro. O problema é a visão que está embaçada, a visão que está míope, está doente. Quando a visão está enferma, presta atenção, nada vai ser visto da maneira que é. Podem estar acontecendo coisas boas, mas a visão está doente, está enferma, você não vai conseguir enxergar que tem coisa boa acontecendo. Quando a nossa visão está doente, a gente não consegue enxergar. É como Jesus disse para os fariseus: tente olhos, mas não conseguem ver. Porque a gente não consegue enxergar da maneira que as coisas são. Desconfia do que você está vendo. Começa a desconfiar do que os seus olhos estão mostrando para você. Começa a desconfiar do que o que os seus olhos estão fazendo você pensar. Porque o nosso cérebro ele é facilmente enganado. E a gente pode se enganar vendo algo de uma visão míope, algo que está bem, que está perfeito, e a gente começa a ver um monte de defeito. Por que Jesus falou que os nossos olhos é a nossa luz? Porque se a gente está vivendo um momento de treva, de dificuldade, de luta, mas o nosso canal de luz não está embaçado, os nossos olhos são bons, então a gente vai ter um olhar de fé para a situação. E aí, ao invés de se entristecer naquele momento, você vai fazer o contrário. Você vai fazer o que a palavra diz, você vai se alegrar mais. Você não vai dar gostinho para o diabo te ver chateado, te ver triste. Você quer dar um pontapé no diabo no momento que você tiver motivo para se angustiar, para fechar o teu semblante, começa a sorrir, começa a glorificar a Deus. Porque isso, quando a gente vai praticando isso na nossa vida, a gente começa a ter um olhar de fé para as coisas. Não aquele olhar da situação, não ver o que está diante dos nossos olhos, mas enxergar com os olhos da fé. E toda amargura, ela começa toda desconfiança começa pelos. Por que Jesus disse que os nossos olhos têm que ser bons? Porque a desconfiança entra pelos olhos. Sim ou não? O medo entra pelos. A incredulidade entra por tudo aquilo que a gente está vendo. Então, tudo
que é de ruim vai tentar penetrar o seu coração pelos seus olhos, por aquilo que você está vendo. Olha o que Jesus disse: se o seu olho se escandalizar, arranca. Quer dizer, melhor você entrar cego do que você deixar essa visão escandalizada, essa visão embaçada, essa visão enferma roubar aquilo que você tem de mais precioso dentro de você. Quem está entendendo até aqui? Olha só o que diz em Efésios, no capítulo 6, a partir verso 10, que eu falei, pastor. Presta atenção aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas cilada. Ele sabe o tempo e a hora. Quando ele foi em Eva, por que ele foi em Eva? Porque a ordem que Deus havia dado tinha sido para Adão. Adão, você não pode tocar. Adão tinha que transferir essa informação para Eva. Então, se o diabo fosse em Adão, ele sabia que ele ia recitar o que Deus havia dito para ele. Mas Eva não ouviu de Deus. Eva ouviu de quem? De Adão. Por isso ela era mais fácil de ser persuadida, ela era mais fácil de ser confundida pelo diabo. Então ele vai esperar um momento e vai esperar um desconhecimento da sua parte para tentar te atacar na área que você desconhece. Aqui mais para frente você vai entender o que eu estou dizendo. Quando a Bíblia manda a gente calçar o evangelho, é permanecer na palavra. Porque quando ele foi tentar Jesus no deserto, aí ele tomou tapa para cara fora de tudo quanto é jeito, porque cada palavra que ele dava, Jesus rebatia com a palavra. E quando eu ensino que a palavra de Deus sempre está dentro de nós, é porque no momento em que você viveu uma tentação, aquela palavra vai vir sobre você. Aquela palavra vai vir na sua mente, e aquilo vai te preservar, aquilo vai te fortalecer. Quem está entendendo? Olha o que continua dizendo aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Não podemos esquecer que a nossa luta é diária. E é contra um espírito que não dorme. E que enquanto a gente dorme, ele fica lá, tentando descobrir um segredo. Igual Dalila ficou com Sansão. Fala o seu segredo, tentando descobrir onde é que era a falha dele para ela entrar. Aí o diabo fica tentando descobrir um segredo, tentando pôr alguma coisa diante dos seus olhos. Ela foi frustrada nisso aqui. Se eu mostrar isso para ela, eu sujo o coração dela. Ele foi frustrado nisso aqui. Se eu mostrar isso para ele, eu sujo o coração dele. É assim que o diabo fica. Continuando, diz assim no próximo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia. A armadura é para o dia, não é para os dias bons. A armadura é para o dia que vem para todo mundo. Amém? Vem sobre todos esse dia. Continua. Portanto, o próximo: estáis, pois, firmes. Agora presta atenção nisso aqui. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Se vestir de verdade. Amém? Se vestir com a verdade tem que ser a nossa vestidura. Porque uma vez que começamos a mentir, a achar que mentira pequena é diferente de mentira grande, não precisa muito do diabo investir. Ele já sabe que para não se sentir pressionado, a pessoa mente. Então ele vai fazer alguma coisa para que ela minta. O que acontece quando a gente começa a cair nas ciladas dele? A gente vai perdendo a nossa autoridade. E o diabo não tem medo de crente, de quem vem na igreja domingo.
O diabo só respeita quem tem autoridade. Para ter autoridade tem que estar vestido de verdade. Próximo. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O que é isso? Permanecer na palavra. Eu estou calçado da palavra. Eu permaneço na palavra. Ela vai comigo onde eu vou. Eu estou calçado com ela. Não é só quando eu estou na igreja. Onde eu vou, eu estou calçado da palavra. Agora eu estou vestido de verdade e eu estou calçado com a palavra. Continuando. Tomando sobretudo o escudo da fé. Por que a fé é chamada de escudo? Porque quando a gente vive situações contrárias, a fé é o que te protege de deixar a incredulidade entrar no nosso coração. A fé que vai defender dentro de nós aquilo que a gente crê que Deus vai fazer. Ela é o nosso escudo, ela nos protege. Próximo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é o capacete da salvação? Você precisa preservar a sua mente. Você precisa preservar o que entra na sua cabeça. Você precisa preservar o que você pensa. É o capacete da salvação. Se eu sei que pelos olhos vai entrar o que eu acredito e o que eu creio, eu não vou ver qualquer coisa. Se eu tenho consciência que os meus olhos é a lâmpada do meu corpo, eu não vou me colocar diante de qualquer coisa. Porque eu sei que o que eu vejo entra na minha mente, desce para o meu coração e passa a ser atitude da minha vida. Passa a ser rotina da minha vida, se torna hábito. Então, quando a gente toma cuidado com o que os nossos olhos estão vendo, a gente filtra o que está descendo para o nosso. E a espada do Espírito, que é a palavra. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra. Como é que a gente vence nessa luta que a Bíblia mostrou que a gente tem com as potestades, com os principados? A gente vence com a palavra, guardando os nossos olhos. Quem entendeu o que eu falei sobre os olhos? O seu olhar, aquilo que você está vendo, a maneira que você está vendo, revela como está o seu interior.